Você já sentiu o peso do mundo sobre os seus ombros enquanto todos ao seu redor pareciam flutuar em privilégios? Já sentiu aquele nó na garganta quando alguém tenta te diminuir apenas porque tem mais zeros na conta bancária? Se você já foi subestimado, a história de hoje foi escrita para você. O que o Lucas viveu não foi apenas uma queda, foi o plantio de uma vingança que levaria 10 anos para florescer. Fique comigo, porque hoje vamos descobrir que o lixo de um homem é, na verdade, o diamante bruto que o destino estava lapidando. A manhã de 14 de março começou como qualquer outra para Lucas Silva, com o som estridente de um despertador barato e o cheiro de mofo que emanava das paredes úmidas do seu quarto de 3 metros quadrados. Lucas morava em um cortiço no extremo da zona leste, onde o sol demorava a chegar e a esperança parecia ter sido despejada há muito tempo. Ele tinha 22 anos, olhos profundos que carregavam um cansaço de décadas e um par de sapatos cujas solas estavam tão finas que ele conseguia sentir cada irregularidade do asfalto quente. Enquanto se vestia com sua única camisa social branca, cuidadosamente passada com um ferro de metal que ele esquentava no fogão, Lucas olhou para sua mãe, Dona Maria. Ela tossia de forma seca em uma cama vizinha, envolta em mantas gastas. O tratamento para a fibrose pulmonar dela custava caro, muito mais do que o salário de estagiário de serviços gerais na Titan Group podia cobrir. Lucas trabalhava 12 horas por dia, pegava 3 ônibus na ida e 3 na volta, tudo para garantir que o balão de oxigênio dela não ficasse vazio. Ao chegar na sede da Titan Group, um arranha-céu de vidro fumê que parecia tocar as nuvens no centro financeiro da cidade, Lucas sentiu o habitual contraste. O ar-condicionado gelado, o cheiro de perfume importado e o silêncio educado dos corredores eram um mundo à parte da sua realidade. Ele era o fantasma do prédio. O estagiário que ninguém via, a menos que o café estivesse frio ou que uma lixeira estivesse transbordando. Mas Lucas tinha um segredo. Em sua mochila velha, escondido entre um marmitex de alumínio e um guarda-chuva quebrado, havia um caderno de couro sintético cheio de equações diferenciais e modelos de algoritmos estocásticos. Lucas era um prodígio da matemática. Ele passava as noites na biblioteca pública estudando engenharia financeira. Ele havia criado um sistema chamado Coração de Ferro, um algoritmo capaz de identificar padrões em mercados voláteis antes mesmo que os grandes computadores de Wall Street notassem. Ele só precisava que alguém olhasse para ele. Naquela manhã, a Titan Group fervilhava. Era o dia da Assembleia Extraordinária. Marcos, o vice-presidente de 30 anos e filho do dono, estava em êxtase. Marcos era a personificação de tudo o que Lucas desprezava. Nascerá em berço de ouro, nunca soube o que era passar fome e acreditava que o dinheiro tornava um deus entre os homens. A reunião acontecia na sala de conferências Platina. Lucas foi chamado para repor o serviço de buffet. Enquanto organizava as garrafas de água mineral francesa, ele não pôde evitar ouvir a apresentação de Marcos. O herdeiro estava projetando uma expansão agressiva em derivativos de alto risco. O mercado está em alta, senhores, dizia Marcos, gesticulando com seu relógio Rolex de ouro. Se alavancarmos os ativos da empresa agora, dobraremos o patrimônio em 6 meses. É um movimento seguro. Lucas parou com uma jarra de suco na mão. Ele olhou para o gráfico no projetor. Seus olhos rapidamente processaram os números. Marcos estava ignorando uma divergência de convergência de preços. O modelo que ele usava era obsoleto. Se a Titan Group seguisse aquele plano, ela não dobraria o patrimônio. Ela entraria em colapso total em menos de um ano devido a uma crise de liquidez. O silêncio na sala foi quebrado por um ruído quase imperceptível. Lucas tinha deixado escapar um suspiro de descrença. Algum problema, estagiário? Perguntou Marcos, sua voz carregada de um sarcasmo venenoso. Lucas hesitou. Ele sabia que deveria ficar calado. Sabia que seu emprego dependia da sua invisibilidade. Mas a imagem de sua mãe tossindo e a injustiça de ver uma empresa ser destruída pela incompetência de um homem mimado falaram mais alto. Senhor Marcos, os cálculos estão incompletos, disse Lucas, sua voz tremendo, mas clara. O senhor está usando uma base de dados que não considera a volatilidade implícita do próximo trimestre. Se o senhor investir nesse setor agora, a empresa terá um rombo de bilhões em outubro. A sala congelou. Os diretores, homens de cabelos grisalhos e ternos de $5.000, olharam para o rapaz de terno brilhoso e sapatos gastos. Marcos caminhou lentamente até Lucas. O sorriso no rosto do herdeiro era predatório. Repita o que você disse, ordenou Marcos,
parando a centímetros de Lucas. Os números estão errados, senhor. Eu tenho os modelos que comprovam. Lucas começou a abrir sua mochila para pegar o caderno. Nesse momento, Marcos soltou uma gargalhada histérica. Ele pegou o caderno de Lucas e o jogou no chão como se fosse lixo. Depois, pegou um copo de café gelado que estava sobre a mesa, um café que o próprio Lucas havia servido, e, com uma calma sádica, despejou-o sobre a cabeça do rapaz. O líquido escuro manchou a camisa branca de Lucas, escorrendo pelo seu rosto e se misturando com as lágrimas de humilhação que ele tentava segurar. Escute bem, seu rato, rosnou Marcos, o rosto vermelho de ódio. Você limpa o meu chão. Você limpa a minha sujeira. Você não tem cérebro, você tem mãos para esfregar. Quem você pensa que é para questionar um plano que levou meses para ser criado por profissionais de verdade? Você é nada. Menos que nada. Marcos pegou o crachá de Lucas, arrancou do pescoço do rapaz com tanta força que cortou sua pele, e o jogou no balde de gelo. Você está demitido por justa causa e insubordinação. E eu vou pessoalmente ligar para cada agência de RH desta cidade para garantir que você não consiga emprego nem como vigia de estacionamento. Saia da minha frente antes que eu chame a segurança para te jogar na calçada como o lixo que você é. As risadas dos outros diretores ecoaram pela sala enquanto Lucas caminhava em direção à saída, com o corpo ensopado de café e a alma estraçalhada. Naquela tarde, ao chegar em casa, ele encontrou o pior: sua mãe havia tido uma crise. Sem o convênio da empresa, que fora cancelado instantaneamente, e sem dinheiro para ambulância particular, ela faleceu antes que o socorro público chegasse. Lucas sentou-se no chão do cortiço, ao lado do corpo sem vida da única pessoa que o amava. Ele não chorou mais. Seus olhos, antes cheios de inteligência, agora estavam opacos, como o metal de uma lâmina. Ele pegou o seu caderno sujo de café e escreveu uma única frase na última página. Eles não me mataram. Eles apenas me deram um motivo para renascer. Dizem que, para uma fênix nascer, ela precisa primeiro ser reduzida a cinzas. Mas o que ninguém te conta é o quanto essas cinzas queimam. Lucas não tinha mais nada. Nem o emprego, nem a dignidade e, o que era pior, nem o sorriso da mãe para recebê-la em casa. Ele estava sozinho em uma metrópole que o repudiava. Marcos havia cumprido a promessa. O nome de Lucas Silva estava sujo em todas as listas de RH do país. Mas o que Marcos não sabia é que, quando você tira tudo de um homem, você também o liberta de qualquer medo. Fique atento agora, porque vamos ver como o desespero se transforma na estratégia mais letal do mundo. O enterro de Dona Maria foi assistido apenas por Lucas e por uma chuva fina que insistia em lavar a terra fresca do cemitério público. Não havia flores, não havia discursos. Apenas o silêncio de um filho que enterrava, junto com a mãe, sua última gota de piedade. Com o que restou da venda dos poucos móveis do cortiço, Lucas comprou uma passagem só de ida. Ele não queria ir para outra cidade brasileira. Ele precisava desaparecer do mapa de influência da família de Marcos. Escolheu Singapura. Por quê? Porque lá o dinheiro não tinha rosto, apenas velocidade. E Lucas era mais rápido que qualquer um. Ao desembarcar no aeroporto de Changi, o contraste foi um soco no estômago. O luxo asiático, os jardins verticais e a eficiência tecnológica faziam a Titan Group parecer um castelo de cartas de brinquedo. Mas Lucas não estava lá como turista. Ele tinha exatos $150 no bolso da calça gasta e uma mochila que carregava seu laptop remendado com fita isolante. As primeiras semanas foram um teste de resistência humana. Lucas descobriu que, em Singapura, se você não tem visto de trabalho ou moradia, você é menos que invisível. Ele dormiu em bancos de madeira nos arredores do porto de Jurong, cobrindo-se com jornais para aplacar a umidade tropical. Para comer, ele se infiltrava nas filas de sopas comunitárias de templos budistas. Seu corpo emagreceu 10 quilos, suas costelas começaram a marcar a pele, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que assustava os mendigos locais. Sua rotina era espartana. Das 4 da manhã ao meio-dia, ele trabalhava ilegalmente carregando caixas de caranguejos congelados nos armazéns do porto. O frio das câmaras frigoríficas era insuportável, e o cheiro de peixe impregnava sua pele. Mas aquele trabalho braçal era o que pagava as horas de internet em lan houses baratas nos subúrbios de Geylang. Era nessas lan houses, cercado por adolescentes jogando videogame, que a verdadeira guerra de Lucas acontecia. Com o terminal de códigos aberto,
Ele começou a minerar dados da Bolsa de Valores de Hong Kong. Ele não operava com dinheiro real. Ele não tinha nenhum. Ele fazia paper trading, operando simuladamente com seu algoritmo coração de ferro. Dia após dia, seu sistema provava estar certo. Enquanto os grandes fundos perdiam milhões com a volatilidade do petróleo, o algoritmo de Lucas previa as quedas com uma margem de erro de apenas 0,1%. Foi em uma dessas tardes abafadas que ele conheceu o Sr. Chen. Chen era um homem idoso, de mãos trêmulas e roupas que pareciam ter visto dias melhores, que frequentava a mesma lan house apenas para olhar fotos antigas de uma família que o abandonara. Certo dia, Chen parou atrás da cadeira de Lucas e observou as linhas de código que corriam pela tela rachada. Você está tentando prever o caos, jovem? Perguntou Chen em um inglês com sotaque carregado. O caos não existe, senhor, respondeu Lucas, sem tirar os olhos da tela. Existe apenas matemática complexa que os homens preguiçosos chamam de sorte. Chen deu um sorriso enigmático. Ele era um ex-quant, analista quantitativo, que havia sido o braço direito de um dos maiores magnatas da Ásia, antes de ser traído em um golpe societário que o deixou na miséria. Chen viu em Lucas algo que não via há décadas, um predador faminto que não queria comida, mas sim o pescoço dos seus inimigos. Nos 2 anos seguintes, Chen tornou-se o mentor de Lucas. Ele não ensinou matemática, Lucas já era um mestre nisso. Ele ensinou a psicologia do sangue. Ensinou como os bilionários pensam, como eles escondem suas fraquezas atrás de filantropia e como identificar o momento exato em que uma empresa gigante começa a apodrecer por dentro. Para destruir um império como a Titan Group, dizia Chen enquanto dividiam uma tigela de arroz, você não ataca os muros. Você envenena a água. Você compra as dívidas que eles acham que ninguém quer. Você se torna o dono do ar que eles respiram sem que eles saibam o seu nome. Lucas absorvia tudo. Sob a tutela de Chen, ele conseguiu seu primeiro grande golpe. Usando uma vulnerabilidade que encontrou em um sistema de arbitragem de criptomoedas, Lucas transformou seus primeiros $1.000 economizados em 50 mil em uma única noite. Foi a primeira vez que ele dormiu em uma cama de verdade em 3 anos. Mas ele não descansou. Ele fundou a Aetelgard Capital. O nome era uma homenagem a uma antiga lenda de resiliência. Através de empresas de fachada em paraísos fiscais, Lucas começou a operar pesado. Ele não queria apenas dinheiro, ele queria poder de fogo. A cada operação bem-sucedida, ele se aproximava mais do Brasil. Ele acompanhava as notícias da Titan Group como um falcão observa uma presa ferida. As notícias eram excelentes para seus planos. Marcos havia assumido a presidência após a morte do pai e estava fazendo exatamente o que Lucas previra. Ele estava alavancando a empresa em investimentos de alto risco, queimando caixa com festas de iates e marketing vazio, enquanto a infraestrutura da companhia desmoronava. A Titan Group estava começando a feder a desespero, e os bancos estavam ficando nervosos. No 5º ano em Singapura, Lucas Silva morreu definitivamente. No seu lugar, surgiu o CEO das sombras. Um homem que ninguém via em festas, que não tinha redes sociais, mas cujo fundo de investimento era o que mais crescia na Ásia. Ele agora tinha o capital. Tinha os contatos. E, acima de tudo, tinha a paciência de um carrasco. Ele chamou Chen ao seu novo escritório, uma sala minimalista com vista para a Baía de Singapura. Mestre, está na hora, disse Lucas, entregando a Chen uma passagem para o Brasil. A Titan Group está pedindo um empréstimo de emergência para não declarar falência. Eles estão procurando um investidor anjo. Chen olhou para Lucas, vendo o homem impecável em seu terno cinza chumbo, e sentiu um calafrio. Você vai salvá-los, Lucas. Lucas deu um sorriso que nunca chegou aos seus olhos. Eu vou comprá-los, Chen. E depois, eu vou mostrar ao Marcos o que acontece com quem joga café na cabeça de um fantasma. O solo do Brasil tem um cheiro diferente quando você volta não como um filho pródigo, mas como um caçador silencioso. Lucas Silva, o estagiário que saiu daqui com a camisa manchada de café e a alma estraçalhada, não existia mais nos registros oficiais. Para o mundo, ele era o Sr. Silva, o misterioso e implacável CEO da Aetelgard Capital. Enquanto Marcos brindava com champanhe em festas regadas à futilidade e negação, um cerco invisível estava sendo montado quilômetro a quilômetro. Você já sentiu aquela sensação gélida de que algo está terrivelmente errado, mas não consegue apontar o quê?
Era exatamente isso que a diretoria da Titan Group começava a sentir. O dinheiro estava sumindo, as ações estavam sangrando e, do nada, um salvador de Singapura surgiu como a única tábua de salvação. Mal sabiam eles que a tábua estava cheia de pregos e que o mar estava revolto demais para amadores. Lucas desembarcou no aeroporto de Congonhas em um jato executivo Gulfstream G650, pintado de um preto fosco que parecia absorver a luz da pista paulistana. Ele não passou pela imigração comum, sua equipe jurídica já havia cuidado de cada detalhe diplomático. Ao descer a escada de metal, o ar úmido de São Paulo atingiu seu rosto. Ele fechou os olhos por um segundo. A última vez que sentirá aquele ar, ele estava correndo para um hospital público com sua mãe nos braços. Agora, um comboio de carros blindados pretos o esperava com os motores ligados. Ao olhar pela janela do SUV em direção à Avenida Faria Lima, Lucas sentiu um aperto no peito. Ele viu os mesmos prédios de espelhos que um dia o ignoraram. Mas agora, as câmeras de segurança captavam sua passagem como a de uma autoridade internacional. Ele se instalou na suíte presidencial do Hotel Roosevelt, um santuário de luxo onde a diária custava mais do que ele ganhava em 5 anos como estagiário. Sua primeira ordem para a equipe de analistas que trouxera de Singapura foi curta e grossa: quero o mapa de dívidas pessoais do Marcos. Não da Titan Group. Quero as notas promissórias dele, os empréstimos em paraísos fiscais e as garantias que ele deu em mesas de pôquer em Mônaco. Quero saber o preço do pescoço dele. Em menos de 2 horas, os dados apareceram na parede de LED da suíte. O cenário era ainda mais patético do que Lucas imaginava. Marcos estava em frangalhos psicológicos. Ele havia usado suas próprias ações da Titan Group, a herança de seu pai, como garantia para manter uma vida de fachadas. Ele devia a bancos suíços, a agiotas de luxo e a fundos de investimento abutres. Marcos estava vivendo em uma bolha de sabão prestes a estourar. Enquanto isso, a quilômetros dali, na sede da Titan Group, o clima era de velório em um palácio de vidro. Marcos caminhava de um lado para o outro em seu escritório monumental, decorado com obras de arte que ele não entendia. Suas mãos tremiam visivelmente enquanto ele tentava acender um charuto caro. Onde está o representante dessa tal Aetelgard? Gritava Marcos com sua secretária pelo interfone, a voz esganiçada pelo desespero. Se eles não assinarem a carta de intenção e injetarem os 500 milhões até sexta-feira, os bancos vão executar as garantias. Eu vou perder a presidência. Eu vou perder tudo o que meu pai construiu. O que Marcos não conseguia conceber era que o Salvador já estava operando dentro de suas veias. Lucas não estava apenas interessado em comprar a empresa, ele estava comprando os fornecedores estratégicos. Ele ligou para o maior credor da Titan, um banco que detinha as dívidas de curto prazo da companhia, e comprou o título vencido com um ágio generoso. Lucas não queria uma negociação, ele queria uma rendição. Naquela noite, Lucas visitou o antigo bairro onde morava. O cortiço fora demolido para dar lugar a um estacionamento cinza. Ele ficou parado ali, sob a luz de um poste falhando, lembrando-se do cheiro do mofo e do som da tosse de sua mãe. Ele apertou o punho. A dor de 10 anos atrás ainda estava lá, mas agora ela estava canalizada. Ela era fria. Ela era matemática. Ele voltou para o hotel e olhou para o relógio. Faltavam apenas 12 horas para a reunião final. Ele ligou para o Sr. Shen, que já estava em outra suíte preparando os documentos finais. Shen, amanhã eu não quero que eles vejam um empresário. Eu quero que eles vejam o reflexo de cada injustiça que cometeram, disse Lucas. Eles não vão apenas ver, Lucas, respondeu o velho mentor. Eles vão sentir o peso de cada centavo que você transformou em poder. O café de amanhã será o mais caro da história do Brasil. Lucas desligou o celular e olhou para a vista da cidade. As luzes da Titan Group brilhavam ao longe, como um farol de um navio que está prestes a colidir com o iceberg. O caçador estava pronto. O tempo de se esconder nas sombras de Singapura havia acabado. O fantasma tinha voltado para casa, e ele trazia consigo o inverno. A arrogância tem um preço alto, e Marcos estava prestes a pagar a fatura com juros compostos que ele jamais imaginou. Ele achava que estava negociando com um bilionário asiático excêntrico, alguém que queria apenas um troféu no Brasil para lavar dinheiro ou expandir um império distante. Ele preparou um banquete de aparências, contratou os advogados mais caros da capital, cujas gravatas valiam meses de salário de um operário,
e colocou no rosto aquele seu sorriso plástico de quem nasceu dono do mundo. Mas o que acontece quando seu Salvador conhece cada um dos seus pecados escondidos em planilhas cifradas? O que acontece quando o homem que você humilhou conhece a contabilidade da sua alma melhor do que você mesmo? Preste muita atenção agora, porque o jogo vai virar de uma forma que vai fazer o chão de mármore da Titan Group tremer. A reunião foi marcada para as 15 horas, exatamente na sala de conferências Platina. Marcos, em um surto de nostalgia distorcida, escolheu o mesmo local onde, 10 anos antes, ele havia selado o destino de um jovem estagiário. Ele ordenou que a sala fosse decorada com orquídeas raras e que o serviço de café fosse feito em porcelana legítima. Ele queria exalar um poder que, na verdade, já estava por um fio. Cada detalhe ali era uma mentira. Os quadros na parede estavam penhorados, o buffet de caviar fora pago com um cartão de crédito empresarial quase sem limite, e os sorrisos dos diretores eram apenas máscaras de terror disfarçadas de etiqueta. Os diretores da velha guarda estavam lá, sentados em suas poltronas de couro ergonômicas. Homens como o Dr. Arnaldo, o diretor financeiro que, na época, rira alto quando o café escorreu pelo rosto de Lucas. Eles sussurravam entre si, ansiosos. Dizem que esse fundo a Etelgard comprou metade do porto de Singapura em uma tarde, dizia Arnaldo, limpando o suor da testa com um lenço de seda. Se eles assinarem o aporte hoje, nossas ações voltam a subir e o escândalo dos derivativos fica esquecido no fundo da gaveta. Às 15h05, o silêncio da sala foi cortado pelo som das portas duplas de carvalho se abrindo. Shen entrou primeiro. Ele caminhava com a calma de um monge e a precisão de um cirurgião. Marcos levantou-se num salto, quase derrubando sua cadeira, e correu para apertar a mão de Shen. Senhor Shen, que prazer imenso recebê-lo em nossa casa, exclamou Marcos, sua voz saindo um tom acima do normal pelo nervosismo. Estamos prontos para salvar esta instituição e levá-la a novos patamares. Onde está o seu principal? O Sr. Silva, o homem por trás da lenda. Shen não apertou a mão de Marcos. Ele apenas deu um passo para o lado e apontou para o corredor iluminado. O som dos passos de Lucas começou a ecoar. Não era o som de sapatos gastos batendo no chão, era o estalo firme, rítmico e predatório de sapatos de couro de jacaré feitos à mão. Cada passo parecia uma contagem regressiva para o fim de uma era. Lucas entrou na sala devagar. Ele estava impecável. O terno cinza chumbo, cortado sob medida em Savile Row, moldava sua postura ereta e imponente. Ele não usava óculos escuros, ele queria que eles vissem o fogo frio em suas pupilas. Ele caminhou até a cabeceira da mesa, o lugar que, por direito de herança, pertencia a Marcos. Sem pedir licença, ele puxou a cadeira e sentou-se. Marcos ficou paralisado no meio do caminho. Ele olhou para o rosto de Lucas, e por um segundo, o mundo pareceu entrar em câmera lenta. O cérebro de Marcos lutava para processar aquela imagem. Ele via um magnata, um homem que exalava uma autoridade natural e perigosa. Mas, sob a superfície daquele sucesso estrondoso, havia uma estrutura óssea, uma cicatriz emocional que ele reconhecia. A memória de um garoto ensopado de café, humilhado diante de todos, tentava emergir, mas a mente de Marcos a bloqueava por puro ego. Não podia ser. Era impossível. Senhor Silva, gaguejou Marcos, tentando retomar a compostura enquanto se sentava em uma cadeira lateral, como um convidado em sua própria empresa. Nós nos conhecemos de algum fórum internacional? Sua fisionomia me é familiar, talvez de alguma conferência em Davos? Lucas não respondeu de imediato. Ele abriu sua pasta de couro de grife com um movimento lento. De dentro, ele não tirou um contrato de investimento. Ele tirou um envelope de plástico transparente. Dentro dele, havia um guardanapo de papel velho, amarelado pelo tempo e manchado por uma auréola escura de café seco. Ele colocou o objeto no centro da mesa, exatamente em cima do logotipo da Titan Group. Você me perguntou uma vez, nesta mesma sala, qual era o meu valor, Marcos, disse Lucas. Sua voz era baixa, mas preenchia cada canto da sala, fazendo os vidros vibrarem levemente. Você disse que o meu valor era zero. Que eu era apenas lixo orgânico que deveria ser descartado para não sujar o seu império. O rosto de Marcos começou a perder a cor. O Dr. Arnaldo, ao lado, soltou um arquejo audível. O silêncio na sala tornou-se tão denso que era possível ouvir o tic-tac do relógio de parede.
As memórias de 10 anos atrás voltaram como uma avalanche. O balde de gelo, o café quente escaldando a pele do estagiário, as gargalhadas coletivas e o som da mochila velha sendo chutada para fora. Ellie Lucas, sussurrou Marcos, a voz sumindo. O garoto do café? Não. Isso é um erro. Você é o CEO da Aetelgard. Isso não faz sentido. Faz todo sentido matemático, Marcos, respondeu Lucas, inclinando-se para a frente. Enquanto você gastava o patrimônio do seu pai em cassinos e iates, eu estava nos portos da Ásia transformando cada gota de humilhação em combustível. Eu não vim aqui para investir na sua empresa. Eu vim para executar a dívida que eu comprei de todos os seus credores nos últimos 6 meses. Eu não sou o seu salvador, Marcos. Eu sou o seu sucessor. E a primeira coisa que um novo dono faz, Lucas fez uma pausa dramática, olhando nos olhos de cada diretor ali presente, é retirar o entulho que está impedindo a empresa de respirar. Marcos sentiu o primeiro tremor nas mãos. Ele olhou para o guardanapo manchado sobre a mesa e percebeu, tarde demais, que aquele pequeno pedaço de papel era a sentença de morte de sua carreira. A armadilha de cristal havia se fechado, e as paredes estavam começando a apertar. Com certeza. Vamos expandir o desfecho para dar um peso dramático maior, focando na queda psicológica de Marcos, na reação dos funcionários e no momento de reflexão solitária de Lucas antes de partir. Aqui está a parte 5 ampliada. Parte 5. A limpeza final, versão estendida. Transição narrativa. Este é o momento que todos nós esperamos. O momento em que a balança da justiça finalmente se equilibra, não pelo peso do ouro, mas pelo peso da verdade. Mas Lucas não queria apenas o dinheiro de Marcos, ele queria que Marcos sentisse o que é ser invisível. Muitas pessoas dizem que o sucesso é a melhor vingança, mas para Lucas, a verdadeira vitória foi ver o império de mentiras de seu inimigo desmoronar diante da precisão matemática que ele um dia desprezou. Prepare-se para o ato final, onde o rei de papel perde sua coroa e descobre que, no tabuleiro da vida, o peão que atravessa o campo vira rei. Marcos tentou se levantar, mas suas pernas pareciam feitas de gelatina. Ele tentou gritar, tentou usar a pouca autoridade que lhe restava, mas sua voz saiu como um guincho agudo e patético. Isso é uma palhaçada. Você não pode fazer isso. Eu sou o herdeiro desta empresa. Meu pai construiu cada tijolo deste lugar. Segurança. Tirem esse impostor daqui agora. 2 homens de terno preto e fones no ouvido entraram na sala, mas eles não olharam para Marcos. Eles se posicionaram como estátuas de granito atrás da cadeira de Lucas. Os seguranças agora respondem a Aetelgard. Marcos, disse Shen, com um sorriso leve e um olhar de quem já viu muitos impérios caírem. E os homens que estão lá embaixo, no saguão, não são seguranças. São agentes da Polícia Federal com um mandado de busca e apreensão. Lucas levantou-se lentamente. Ele caminhou até a mesa de som da sala e apertou um botão. De repente, os alto-falantes de todo o prédio da Titan Group, do subsolo à cobertura, transmitiram sua voz. Atenção, todos os colaboradores da Titan Group. Aqui quem fala é o novo acionista majoritário. A partir deste momento, Marcos e toda a diretoria executiva estão afastados de suas funções por crimes contra o sistema financeiro e fraude administrativa. Nenhum emprego operacional será cortado. A limpeza começa pelo topo, não pela base. O silêncio no prédio foi substituído por um burburinho que logo se transformou em gritos de comemoração que podiam ser ouvidos através das paredes de vidro. Marcos desabou na cadeira, soluçando. O homem que antes exalava arrogância agora parecia uma criança perdida. Ele olhou em volta, procurando ajuda nos diretores que antes riam de suas piadas cruéis, mas todos estavam ocupados demais apagando mensagens de seus próprios celulares e tentando salvar a própria pele. No mundo corporativo, o sangue atrai tubarões, e eles já sentiam o cheiro da carcaça de Marcos. Lucas caminhou até Marcos e inclinou-se, falando baixo, apenas para ele ouvir. Você me disse que eu nasci para limpar o chão que você pisava. Hoje, eu limpei a Titan Group de você. Eu auditei cada centavo que você desviou para pagar suas dívidas de jogo em Mônaco enquanto os funcionários ficavam sem bônus. Eu comprei sua dívida pessoal com os agiotas europeus, Marcos. Legalmente, até o relógio no seu pulso agora pertence ao meu fundo. Lucas puxou o documento de confisco. Sabe qual é a maior diferença entre nós? Você achou que o poder estava no sobrenome impresso no cartão de visitas.
Eu aprendi que o poder está na resiliência de quem não tem nada a perder. Você teve o mundo nas mãos e o transformou em cinzas por puro ego. Eu peguei as cinzas que você me jogou e construí um castelo. A porta da sala se abriu com estrondo. Inspetores da polícia entraram, exibindo os distintivos. O herdeiro de ouro foi levantado da cadeira, revistado e algemado na frente de todos os seus pares. Enquanto era escoltado pelo corredor, os funcionários que ele humilhara durante anos saíram de suas salas. Não houve vaias, apenas um silêncio pesado e o som dos flashes dos celulares registrando a queda do tirano. Lucas ficou sozinho na sala de reuniões. A luz do entardecer de São Paulo entrava pelas janelas, banhando tudo em um tom alaranjado. Ele abriu sua pasta e tirou uma foto antiga, amarelada, de sua mãe sorrindo em frente ao cortiço. O oxigênio agora é nosso, mãe, sussurrou ele, com a voz embargada pela primeira vez em 10 anos. Eles nunca mais vão nos tirar o ar. Ele não ficou para a festa que os funcionários improvisaram no saguão. Ele não deu entrevistas para os canais de economia que se aglomeravam na porta. Ele simplesmente desceu pelo elevador de serviço, o mesmo que usava como estagiário, e entrou no carro que o levaria de volta ao aeroporto. Enquanto o jato subia, atravessando as nuvens, Lucas olhou para baixo e viu as luzes da cidade diminuindo. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em uma década, ele não estava pensando na próxima jogada. Ele estava, finalmente, em paz. A conta estava paga. O ciclo estava fechado. A saga de Lucas Silva termina aqui, mas a lição que ela deixa vai ecoar por muito tempo. Nunca subestime a capacidade de renovação de alguém que foi empurrado para o abismo. O mundo pode te jogar café hoje, pode tentar te enterrar sob o peso da humilhação, mas lembre-se, eles esqueceram que você é uma semente. Se você tem um sonho e uma mente afiada, não importa o quão baixo você comece, o topo é apenas uma questão de tempo e estratégia. Se essa história te deu forças para enfrentar o seu dia de hoje, deixe o seu like, se inscreva e comente. Eu sou o dono da minha história. A gente se vê no próximo vídeo, com mais uma prova de que a justiça tarda, mas não falha para quem sabe esperar.